Olá, tudo bom? Vamos começar a nossa live, né? Hoje em plena sexta-feira, dia 3 de abril, e a live vai começar e a jornada vai continuar. E nós estamos aqui, né? Eu primeiro gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando e à medida que vai entrando, por estar, né, está dando essa permissão para que a gente agora, nesse momento, possa ser um canal de conversa, tanto eu quanto a Ingrid. Tudo bom, Ingrid? Tudo bem, minha amada? E você? Estou bem, graças a Deus. E feliz, né, pela sua presença. Eu também. Sempre. Deixa eu buscar um filtrozinho bem bonitinho aqui para ver se essa cutis fica mais linda. Mulher, esse filtro veio para mim agora, né? Aqueles presentes do universo. Eu recebi esse agora. Nossa, esse não. E aqui parece que tem pouca luz, sabe? Tá bem... Mas só que o óculos ele dá um reflexo. Ah, de anjo, agora que eu vi! Eu recebi agora esse presente, mulher. Eu tava aqui rodando nas páginas e aí me veio esse aqui. Eu disse, gente, que coisa mais linda, já quero. É esse, né? Ai, eu tava aqui mandando convite pro pessoal no WhatsApp, mas aí o pessoal vai começar a entrar. Gente, vamos agradecer, né? A cada um que tá entrando, que vai entrando, trazer logo energias de luz, uma energia muito boa. A Ingrid já tem uma energia maravilhosa. A Catherine já tá paquerando seu batom, Ingrid. Quem? A Catherine. Eita. Eita. Caliane que fez a formação de Axis, fica. Nós temos aqui uma facilitadora de Axis também, a Ingrid, já ia apresentando. Eu estava mandando lá para o grupo dos alunos, para o pessoal começar a entrar, para a gente bater esse papo legal, né, Ingrid? Claro. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, viu? Meu nome é Ingrid. Eu conheci a Vanessa na certificação? Foi e não foi, né? Eu acho que já tinha tido o grupo antes e aí eu me conectei com você de alguma forma que eu fui bater um papo contigo, antes da gente se conhecer pessoalmente. Lá foi, tipo assim, bateu o martelo, né? Que a gente se conheceu mesmo, mas já tava rolando antes, né? Já tava. Eu gostava já do conteúdo que tanto você colocava, alguma coisa já bateu na energia, né? A gente tem isso. E tá aí eu tenho um lance... ouvindo bem, vendo bem? Coloca um joinha aí pra gente saber que tá todo mundo ouvindo bem, tá bom? Manda uns coraçõezinhos para combinar com esse colorido da Anja, para poder chamar o pessoal. Porque esse conteúdo ele é muito expansivo, né? Nós todos aqui que estamos aqui, tanto eu e você, como as pessoas que estão entrando, já estão no programa da expansão, né, Ingrid? Aproveita para compartilhar com 5 pessoas a live. Aperta no aviãozinho e compartilha, beleza? Ótimo, é uma boa essa. E aí eu já digo logo, para cada pessoa que você estiver compartilhando, imagine uma luz de amor indo até elas e retornando para vocês muito maior. Vamos lá, até eu vou, que até eu quero essa luz de amor. Peraí, que eu também vou compartilhar aqui para 5 pessoas. Beleza. Deixa eu mexer no meu som aqui, que a Yara falou que o volume tá baixo. Melhorou, Yara? Foi a Yara que falou? Foi. Vê se o som tá bom, tá todo mundo ouvindo bem. Coloca um sim aí pra gente saber que a imagem tá boa, que o som tá bom. Como pode melhorar, né? Como pode melhorar. Uhul! Ai, gratidão! Eu tô ouvindo direito. Yara, faz assim, Yara. Sai e volta. Não sai, mas volta. Só pra poder ver se melhora. Mulher, Carla, que bom você por aqui. Já que você caiu na live, fica, mulher. Que a Carla acabou de entrar, faz tempo que eu não a vejo. E aí o som estão dizendo mesmo que teu som tá baixo. O meu som está baixo. Alguém já tem alguma coisa para dizer? Ela falou que a imagem também não tá boa. Deixa eu ver se é esse filtro. O que pode melhorar? Jesus do céu, vamos descobrir aqui se eu tiro esses filtros e fico natural. Vamos destruir, descriar tudo que está impedindo que essa live seja uma das lives
mais maravilhosas, até porque a gente já está o quê? No 5º dia de jornada. Então a gente já vem trabalhando essa energia do autoconhecimento, ó, desde o começo da semana. Então agora, o que é que vocês estão aqui dispostos nessa hora a permitir? E o que nós podemos ser canal aqui para transmitir para vocês aquilo que vocês estão buscando respostas, trazendo perguntas e colocando desejos para o universo, que tudo isso possa ser muito expandido e seja muita contribuição. Então, que contribuições nós podemos ser aqui neste momento agora, né, Ingrid? Vamos nos permitir. O som, pelo menos, eu mexi aqui, fiz umas alterações, tomara que tenha melhorado tanto o volume como a luz, que estava ruim, a imagem, tá bom? Podemos começar? Coloca um joinha aí que nós vamos começar, beleza? Podemos começar? Já compartilhou com 5 pessoas? Colocou o aviãozinho. Você sabe como fixar a mensagem aí para ficar em cima? Eu não sei como faz isso. Eu também não consegui mais fazer isso. Eu acho que quando entra a pessoa, não dá mais para fazer nada. O Instagram, tipo, dá um... Era para eu ter feito isso antes, eu acho. Eu ainda nem testei. Porque antigamente eu botava a mensagem e fixava. Eu já tentei fixar e não consegui. Tá. Beleza. Lucélia, o som que tá baixo é o meu? Porque se for, eu sei que é o meu microfone, que o meu microfone é novo. Então pode ser que seja ele. Ela tá falando que o meu som tá baixo, mas tá no máximo e eu já não sei mais aonde que eu posso mexer. Mas vai dar tudo certo. Olha, deixa eu só te dizer uma coisa, Ingrid, que eu já entendi. Eu acho que você já entendeu melhor do que ninguém. Primeiro, que quando a gente vai conversar com o povo que tá na permissão e que naturalmente já é do WhatsApp, o negócio já dá uma balançada. Eu já senti isso. E quando tem live com o povo do WhatsApp, que a gente vai mexer com energia, mulher, tudo começa a querer dar defeito, né? Tudo. Mas a gente vai destruir, descriar tudo isso para que a gente possa ser o canal, a permissão que a gente pode ser o melhor aqui e agora. Vamos lá. Uhum. O tema da nossa live hoje é sobre o medo e a dúvida. E eu gostaria de perguntar para você que está aí do outro lado, qual é o significado do medo e da dúvida para você? O que significa medo? O que significa dúvida? Porque o medo para mim e dúvida pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa, né, Vanessa? E para cada pessoa também pode ser diferente. Eu não estou falando de um medo só específico nesse momento atual. Eu estou falando de medo de uma forma geral. Qual é o seu medo? O que significa medo para você? Seja bem-vindo. Vão aí. Estão chegando, viu? Lorena, Hermínia. Eu tô sem óculos, eu tirei o óculos, agora não tô vendo nada. Mas só sentindo. Lorena, o Bosco. Gente, vamos tentando, né? Tentando trazer essa questão do conceito do medo realmente. É interessante a gente trazer essa questão sempre de puxar pelo conceito, né, Ingrid? Eu acho bem legal isso. Porque o que significa talvez o medo para mim não é a mesma coisa para você, né? Exato. E aí a gente vai aplicar todo o conteúdo que a gente conversar aqui, sempre trazendo para o nosso conceito, que é a nossa verdade, né? Que é aquilo que está com a gente, que é aquilo que é a nossa realidade. Porque não adianta chegar e dizer um monte de coisa e querer impor as minhas coisas para ti, né? Tudo vai no teu conceito. Eu ouvi e vi muitas versões, muitas teorias e muitos significados diferentes. Até o dia que eu entrei em contato com uma coisa, com um conceito, com um ponto de vista diferente, que para mim fez muito sentido. E é aquilo, eu escolhi esse ponto de vista, porque para mim foi leve. E eu vou compartilhar com você que está aí do outro lado. Isso que eu vou falar está escrito nesse livro. Sendo você mudando o mundo. Do Dr. Dan Heer. Está na página 230 e 231. Ele diz o seguinte: medo é sempre uma mentira. O medo é o ponto de vista de outra pessoa ou é um ponto de vista implantado, destinado a deixar você olhar para o que realmente não gostaria de olhar, que você não pode mudar. É destinado a não deixar que você olhe para o que está abaixo do que está chamando de medo,
que é onde você, o ser, realmente está. Quando você fica com medo, você se afasta da escolha. Já notou isso? Essa é a função do medo. Fazer com que você pare de escolher e caminhar adiante. Fala para mim quem é que não tem medo. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha medo. Todo mundo tem medo. Quando a gente está olhando para o medo, quando a gente está no espaço do medo, foi isso que eu captei para mim, sabe? Você não está sendo você. Você não está olhando para as possibilidades. Você não está perguntando para si mesma o que mais é possível além disso. O medo, a dúvida, de certa forma, é uma forma, sim, de manipular, sabe? Quando você está nesse ponto do medo, você não faz as escolhas que realmente fazem mais real sentido para você. Faz sentido para você, Vanessa? Total, total. Eu tinha feito umas anotações aqui sobre essa questão do medo, né? Eu coloquei umas 3 setinhas, aí eu coloquei, né, o medo como um bloqueio, né? E super combina realmente você ter trazido essa passagem do tempo, que realmente é isso, esse limite para que a gente não possa escolher, para que a gente fique, né, limitado a uma escolha. E aí eu coloquei aqui o medo como esse bloqueio, como essa questão desse limite de não ter essa escolha de colocar o próximo passo, né? De entrar no movimento. É como também se fosse um tipo de uma desculpa que a gente conta para nós a respeito de uma história que nós vivemos, de coisas que nós acreditamos, pontos de vista que nós compramos e criamos, né? Para que a gente não se coloque na posição de ter que se responsabilizar ou ter que escolher por algo, né? Quando eu perguntei quais são as definições que você tem sobre o medo, sobre a dúvida, foi exatamente por isso, entende? Porque são só definições. O que é uma definição? É uma conclusão. O que é uma conclusão? É um julgamento. O que é um julgamento? No julgamento, ou você condena ou você absolve. É só isso. Você fecha a sua caixa, você se limita e você não vê mais nada. Você fica preso ali, naquela caixinha do medo, da culpa, da dúvida, da vergonha, da raiva, da fúria. Enfim, são inúmeros. E quando você está nesse espaço, você está no espaço de puro julgamento. Você está buscando o errado que existe em você. Faz sentido para você? Total, total. E essa questão do errado, mulher, Ingrid, eu acho muito incrível tudo isso, porque por mais que a gente saiba e a gente trabalhe no conceito de que não existe o certo, não existe o errado, a gente também tem que ter essa aceitação de que a gente está numa sociedade que coloca tudo como dual, né? Leve, pesado, débito, crédito, tudo é 2, né? Tudo tem que ser 2 pesos ali. E essa questão realmente super, assim, associa, dá para compreender bem. Nós somos viciados, na verdade, na polaridade, né? Eu não vou fazer isso porque é ruim. Ruim para quem? Quem disse? Quando que você comprou isso? Para você ter uma ideia do medo, quando você é uma criancinha, algum adulto vira para você e fala bem assim, não faz tal coisa não vai ali porque tem o bicho-papão. Entende? Tinha bicho-papão ali, verdade que tinha? Sério? Claro que não, né? Mas a partir desse momento a gente compra que ali era perigoso, que ali tinha o bicho-papão, que ali tinha o monstro, e aí fica aquele ponto de vista, aquele implantezinho ali do medo. E a gente passa a vida inteira alimentando medo. E não é que o medo seja uma coisa ruim. O medo, ele só passa a ser prejudicial, não saudável, quando ele te bloqueia, quando ele te para, quando ele te cega, quando você para de olhar para você, quando você entra no julgamento de você, do errado de você, ou quando você julga o outro. Isso, sim, é uma trava na sua vida, bloqueia a sua vida de inúmeras formas, porque você deixa de criar, você deixa de expandir, você deixa de ser você. Por quê? Porque você está com medo, você está com dúvida. Qual é o seu maior medo?
Eu já tive inúmeros medos e provavelmente todo mundo aqui também tem. Eu já tive medo de dirigir, eu já tive medo de casar, eu tive medo de me separar. Eu tive muitos medos, entende? Só que sempre que eu estava nesse espaço de medo, eu não estava, na verdade, olhando para aquilo que era importante eu olhar. Eu estava olhando para a minha, de repente, a minha incapacidade, o errado de mim naquele momento. O meu maior medo foi perder a minha filha. Esse foi o maior medo que eu tive na minha vida. E toda vez que eu era manipulada pelo medo, porque quando você sente o medo, quando você está nesse espaço de medo, você é uma pessoa manipulável. Eu sentia vergonha, eu sentia culpa pela situação. E toda vez que eu chegava em casa, eu tinha medo de abrir a porta e não encontrar mais a minha filha em vida. E isso me atormentou durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. E quando eu parei, na verdade, quando eu consegui olhar para essa situação, não com medo, mas olhando para a possibilidade que tinha além do medo, aí sim, eu consegui expressar aquilo que eu queria expressar, eu consegui ser uma pessoa melhor, eu consegui ser melhor para mim, em primeiro lugar, porque quando eu estava com medo, a pessoa que eu mais massacrava era a mim mesma. E eu falo, todo mundo tem o teu medo. Qual é o teu medo? Eu tive vários medos e ainda tenho até hoje. Mas quando você está nesse espaço do medo, não é... porque a gente não tem medo também é uma preservação da vida. Mas a partir de que momento que o medo ele começa a ser uma trava na sua vida, quando ele começa a ser um impasse na sua vida? É justamente quando você fica nessa caixinha que eu falei, fechada ali, que você não vê possibilidade. Você fica com seu foco mergulhado ali no medo, se julgando, se criticando e buscando solução muitas vezes aonde não é possível ainda. Bem-vinda, Márcia. Bem-vindo, Alberto. Eu tava aqui, né, entrando as coisinhas aqui na cabeça, e aí eu pegando essa primeira parte que você colocou do livro, e ter colocado também uma anotação que eu também tinha feito aqui, achei incrível, Ingrid, sobre até essa questão de colocar o medo realmente é uma dúvida, existe uma dúvida por trás de um medo, a gente tem algo que não está querendo olhar, tem algo que quer preservar, né? Um ponto de vista que quer manter na resistência. Só que aí a gente esquece de duas coisas, né? Quando a gente está vivendo no medo, automaticamente esse ponto de vista está com a gente, ele está no nosso corpo, ele está na nossa presença, então a gente acaba vibrando nele. Se a gente vibra nele, ele chega até a gente, né? Então mais situações vão acontecer para que você se encontre cada dia mais com o seu medo. Então, eu tenho os meus medos, eu fico trabalhando muito, porque se eu sei que quanto mais medo eu tenho dele, mais ele vem para mim, porque ele é um bicho papão que ele gosta de estar enquanto a gente tem medo dele. Se você não tem mais, ele já vai ele já some um pouco de você, né? Então, a gente olhar que quando a gente diz que não quer algo, né? Quando a gente está com medo, receio de alguma coisa, a gente está vibrando naquilo, a gente está pedindo aquilo, a gente está desejando mais daquilo, e automaticamente aquilo acontece justamente porque quando a gente pega o conceito de olhar para o medo como um limite das nossas escolhas, né? As escolhas que a gente não quer fazer, e até quando a gente não quer escolher, nós já estamos escolhendo, né? Exato. Então, nós já estamos escolhendo, não tem saída. Então não dá para ficar mais em cima do muro. Nós temos que colocar, né, posicionar a nossa verdade, nós temos que posicionar quem nós somos, nós temos que posicionar os nossos bloqueios, as nossas crenças, os nossos pontos de vista, nós temos que jogar. Ai, que ponto de vista interessante que eu tenho, porque eu tenho esse ponto de vista, né? E olhar para esse ponto. Pode falar. Você sabe que você falou essa coisa do medo ser um monstro, a gente vê o medo como um monstro, e a gente fica bem pequenininha e o medo fica um monstro gigantesco, né? O que eu fiz? Eu tinha muito medo de dirigir. Pânico, pânico, pânico. E aí eu falei, ok,
o que eu posso fazer diante desse medo? Porque era uma coisa muito gigante. E eu fiz isso que você falou. Eu peguei o meu medo, coloquei ele bem pequenininho, compactei ele, botei ele do meu lado e fiz dele o meu melhor amigo. Eu falei, ok, eu entendi que você queria me proteger, que você acha que estava me protegendo, mas agora eu quero saber o que eu posso fazer, entendeu? Porque o medo estava me dizendo, tem uma potência aí, tem uma potência aí, tem uma potência aí. Mas eu estava me recusando a fazer as minhas escolhas e acessar a minha própria potência. Então, eu peguei o meu medo de dirigir, coloquei ele do lado, bati um papo, um lero legal com ele, entendeu? E falei, daqui para frente, quem está no comando sou eu, tá, amiguinho? Eu vou me preparar, eu vou fazer aula extra, eu vou fazer aquilo que se precisa, aquilo que se requer fazer. E daqui para frente, você fica aqui só para me dar um alertazinho de leve, porque quem está no comando da minha vida sou eu, não é você, tá bom? Desse jeito, você posicionou a sua verdade, né? O que nós somos. Nós já somos um presente para essa humanidade toda, né, Ingrid? A gente tem que olhar como é a nossa embalagem, né? Cuidar da nossa embalagem, cuidar de como é que a gente vai fazer essa abertura, cuidar do nosso potencial, porque essa caixinha que tá, essa embalagem toda que tá aqui da gente, a cada vivência, a cada momentinho que a gente vai vivendo na vida, a gente está desembalando esse grande presente. Que uma hora, eu acredito, e eu vejo muito esse presente como essa questão do propósito, uma hora ele se rasga. E quando aparece, não tem mais quem segure, né? O processo de Axis, para mim, ele é uma extrema verdade. A minha frase é sempre como pode ser mais divertido, como pode ser mais leve, porque é tão maravilhoso a gente estar num momento como esse, conversando algo que a gente não é somente a paixão por aquilo, a gente vive isso 24 horas por dia, a gente se permite estar nessa conexão por 24 horas, né, por 48, dormir, permitir o acesso às oportunidades, às vontades, permitir também a presença desse medo, né, para a gente poder o quê? Pegar o medo e perceber que ele é o nosso amigo e sendo um instrumento para ele descobrir um ponto de vista que talvez se ele não tivesse aparecido, a gente não teria olhado para ele, né? Exatamente. Muita gratidão para os meus medos, né? Demais! Nesse momento falando de energia mesmo, terrestre, onde as pessoas estão vibrando muito baixo, com muito medo, a gente sabe que 98% daquilo que a gente está pensando, sentindo, né, não é nosso, não é nosso. E de repente você está super bem e você é arrebatada por uma onda de pensamento sem noção, de medo, sabe? E quando você está mais consciente de você, do teu corpo, você fala, ei, será realmente que esse medo é meu? Ou eu estou captando? Porque a gente é igual em anteninha, né? A gente fica captando o tempo todo. Será que isso é realmente meu mesmo? E aí você toma consciência. Tá, se é meu, de que eu estou com medo? Tá bom, eu estou com medo. Como eu falei para você, todos nós temos muitos medos, né? O que de pior pode acontecer nessa situação que eu estou com medo, se ele realmente for meu? E se ele for meu, o que eu posso fazer com tudo isso, né? Porque é uma escolha. É uma escolha. O que de pior pode acontecer? Essa, para mim, é a pergunta, assim, que eu nunca vou deixar de fazer. Sabe? Quando eu estava passando por um processo de desligamento com a pessoa, eu perguntei muitas vezes para mim, porque eu tinha muito medo de tomar a decisão. Eu tinha medo se eu tomasse a decisão, o que eu ia fazer, o que ia acontecer. Eu tinha medo porque eu pensava bem assim, mas eu não vou dar conta, como é que vai ser a minha vida, como é que eu vou fazer assim, e a mente começa, blá, 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 porque a gente vai sempre buscar os mesmos caminhos neurais. Aí eu parei e falei, ok, existe o medo? Existe. Tem um medo aqui que uma parte dele é real. Mas o que de pior pode acontecer se eu tomar a decisão que eu tô com medo? Tá. No pior dos cenários, o que isso pode acontecer? Como é que eu posso, diante disso, resolver as coisas? Porque aí você começa a dar um caminho novo para sua mente, sabe? Fazer um novo caminho neural. E foi assim, pelo menos comigo foi assim.
Tá, tudo bem. Dá novas possibilidades, novos olhares. Recentemente, eu atendi, né, uma cliente que ela estava passando por um problema de saúde. E aí, nesse problema de saúde, ela estava ficando muito afetada, não apenas pela saúde, existia algo por trás, que era realmente o medo da morte, né? E aí, a gente fazendo todo um trabalho, o medo da morte dela era justamente esse olhar da vida que ela precisava olhar muito mais, né? E o fato de temer a morte fazia com que ela não vivesse a vida, né? Então, é realmente dar um novo caminho de possibilidades, não de anular, realmente de reconhecer a existência do medo. Isso aí é bem importante, isso que você falou, de reconhecer essa existência, de que sim, ele existe e tá tudo bem, né? Ele existe e tá tudo bem. Agora, o que é que eu posso fazer contigo, né? Você já tá aqui do meu lado, né? Você já tá aqui, a gente já tá conversando. Eu já te reconheci, já identifiquei que você existe, já identifiquei que você tá aqui do meu lado, já identifiquei que de alguma forma você está me conduzindo a escolhas que não são minhas, né? Eu estou escolhendo por você, não por mim, não pela minha verdade. E como é que eu poderia agora, a partir de agora, a gente pode caminhar para que você realmente possa ser contribuição, né? Então, a pergunta seria, como fazer o medo ser contribuição para a nossa vida, né? Boa! Com... O que mais que eu posso criar, né? Além do meu medo, né? Como é que o meu medo pode ser o meu amigo agora e não o meu inimigo? Porque não te dá Total. não te dá uma possibilidade diferente? Total, total. A gente já começa. Gente, essa interação de perguntas e de conversas é muito incrível, porque a gente está conversando com a verdade, e a verdade ela é nossa, né? Ela não é a da nossa mente, porque como diria o Gary, a mente mente, né? Mente. Porque quando a gente está pensando, se você está pensando muito, você está fedendo, né? Porque a gente está pensando, eu estou pensando nessa caneta, quando eu menos esperar, eu já estou pensando lá na borracha que eu perdi na infância. E aí a gente dá uma volta tão grande para que a gente não possa olhar para onde precisa ser olhado, né? Porque o nosso ponto de vista, ele busca também muito essa caixinha de esconderijo, porque aonde se coloca a luz pode ser enxergado, né? E o ponto de vista, ele não quer ser visualizado, né? Não. Deixa eu só acender aqui a luz que tá super escuro. E eu tinha medo de escuro antes da live. Gente, aproveita aí. Manda coraçãozinho se estiver gostando. Aproveita e compartilha com 5 pessoas. Para vir para a live também, ainda dá tempo. Compartilha. Tira um print nosso e me marca Ingrid _Scarpa, marca Vanessa. Ó, já tô me empolgando, ó. Melhorou 100%, Luiz. Né, mulher? Porque essas lives 17 e 17 eu começo com as luzes da casa toda acesa, né? Aí quando dá o horário, apaga, mas aí acende a luz, pronto. Minha gente, isso que aconteceu agora de eu acender a luz, nós estamos agora, neste momento, acendendo as luzes que estão escurecendo o medo de vocês. Como é que a gente pode ser mais permissão e como é que a gente pode dar mais permissão para que a luz entre nos nossos medos, entre nos nossos pontos de vista que estão nesse momento nos bloqueando para realizar nossos sonhos, né? Como pode melhorar tudo isso? Como o Gary falou, o medo é uma grande mentira. Você que escolhe o que você quer, né? Se o medo é uma mentira, deixa eu consertar aqui. O medo é um julgamento, a dúvida é um julgamento, a culpa é um julgamento. Na verdade, é o ponto de vista, né, que eu tenho a respeito daquilo. Essa questão do julgamento, eu gosto sempre de colocar muitos exemplos, né? Da minha vida mesmo, eu gosto de fofocar da minha vida, sabe, Ingrid? Eu sou bem aberta, assim, eu conto meus pecados. Eu sou pecadora e conto os meus pecados. Deixa eu te falar uma coisa. Foi bom você ter falado sobre isso, que eu vou falar uma outra coisa. Você sabe qual é o significado de pecado? Não. Então, minha querida, esse é um outro conceito. Que a gente fica carregando que eu sou pecadora, porque é isso, porque é aquilo. Você sabe qual é o significado de pecado? Errar o alvo. Eu sou pecadora assim! Eu erro o alvo o tempo todo! Eu erro o tempo todo, mas continuo pecando. Exatamente! E pecado
pecado é isso. O pecado é você estar errando o alvo. Todo mundo, a humanidade inteira o tempo todo, tá? Mas tá errando o alvo, tentando acertar, entendeu? Então tá tudo bem, nós somos todos pecadores e pecadoras. É bem, vista, viu? é um ponto de vista mais leve, né? Um ponto de vista mais leve, bem tranquilo, realmente, porque a gente quer atingir, né? E por que seria o alvo ideal para ser atingido, né? Pode ser que as coisas do lado do alvo serão mais legais do que o próprio alvo, né? A gente descobre algumas coisas no meio do caminho que pode ser mais divertida, né? Vamos lá. Ciene até chegou a falar aqui de julgamento. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Vou primeiro falar a primeira coisa, né? Em 2019, eu estava macérrima, estava magra, né? Magra, sim, magra do meu corpo, né? Magra, trabalhada e tal. E aí acontece que quando eu tomei a decisão, eu escolhi. Não, foi em 2018. E eu escolhi em 2018 ser aprovada em um concurso público. Eu achava que aquilo me pertencia, né? Depois eu descobri que aquela decisão não era minha, eram de outras pessoas, eu estava comprando aquele ponto de vista. E aí eu estudei, automaticamente o meu corpo respondeu nisso, né? E eu engordei, né? Então, nesse processo de estudar, eu engordei. E aí eu comecei a olhar, né? Quando a gente começa a olhar para os julgamentos, que primeiro, antes da gente ser julgado, nós já julgamos, né? Então a gente precisa, para que a gente não seja julgado, nós precisamos olhar para os nossos julgamentos para com os outros, né? Para com o outro, para conosco mesmo e para com o nosso ambiente, porque também a gente também julga o ambiente, né? Todos esses julgamentos. Então, eu comecei a perceber, né? Estando nessa permissão, eu comecei a perceber que eu tinha um impasse terrível com pessoas que eram magras e engordaram. E aí eu não percebia, eu não olhava para mim, né? E aí toda vida que eu vi uma pessoa que estava gorda, mas eu conhecia a pessoa magra, eu ficava louquinha da vida, louca. Ia lá conversar com a pessoa para revolucionar, dizer, mas rapaz, como é que tu largou a academia? Como é que isso? Como é que tu... Aquela pessoa que, né, não quer guardar o julgamento só, escancara o julgamento para os outros, né? Não, um dia, nossa, eu fiz uma coisa terrível. Ciene tá aqui. Se Ciene estiver online, ela vai ver. Ciene, eu fiz isso. O tio do menino tinha falecido, encontrou o menino no velório, Ingrid. E eu fui questionar o menino por que ele tinha engordado. Ai, meu Deus. Tu acha que coisa assim, sem noção? E eu só percebi depois que eu fiz, porque às vezes a gente também precisa fazer para perceber, né? A gente precisa entrar no movimento de executar para perceber que a gente fez aquilo e que aquilo ali existe. E aí eu comecei a olhar para isso. Quando eu vivi esse momento do velório, eu disse, gente, é o cúmulo. Como é que uma pessoa vai... O tio faleceu naquele dia e eu vou lá e brincando questiono a pessoa por ter engordado. Isso é muito sério, né? E aí eu fui olhar para isso. Quando eu olhei, eu disse, tchá, já sei o que foi que aconteceu. Eu era mais magra e eu engordei. Eu não estou olhando para ele, eu estou olhando para mim. O meu questionamento não é com ele, é comigo mesma. Então, quando eu encontro pessoas que emagreceram e hoje estão gordas, que eu quero falar daquelas pessoas, eu digo, nossa, como eu estou gorda! São os espelhos, né? Eu já boto tudo sempre para mim, justamente para o quê? Para evitar o julgamento do outro. E isso, para mim, foi muito libertador e está sendo sempre muito libertador, porque a partir do momento que eu olho para os meus julgamentos, eu também evito ser julgada pelos outros. Como assim? Eu evito que o outro não me julgue? Não, ele continua me julgando, mas aquilo não me atinge mais tanto, porque eu não estou mais afim de suprir as expectativas de ninguém, a não ser as minhas próprias expectativas, né? Eu já fugi de controle. Como saber que estamos vivendo os nossos próprios pontos de vista? Caturi. A Catherine. Ah, Catherine. Então, eu também tenho essa questão assim. Eu sempre fui muito autojulgadora, autocrítica, muito perfeccionista, sabe? E tudo aquilo que eu sou comigo, então, é muito pior com os outros. Porque eu acabo atraindo mais e mais e mais e mais daquilo, porque é a minha própria vibração. E por isso que eu gosto da visão de Axis, assim, dos conceitos deles. Quando eu aprendi que não é aquilo que eu concordo do outro, não é a verdade do outro, mas é aquilo que faz sentido para mim, entendeu? Por exemplo, hoje mesmo, eu estava muito tensa por causa
causa da live, como eu falei para você, a gente também já compra uma coisa, não sabe se é medo ou se é excitação. Eu também não sabia a diferença. Porque a gente aprende desde criança, ouvindo e vendo os adultos. Ai, que medo! E, na verdade, não é medo. Ai, vou falar, vou fazer uma palestra, vou fazer uma entrevista. Igual o Gary conta mesmo lá, que foi na montanha-russa e que ele estava super empolgado, alegre, o coração acelerado, aquela sensação, sabe? E ele comprou aquilo como medo, porque ele ouviu alguém dizendo: ai, que medo, que não sei o quê, que não sei o quê. E é a mesma coisa. Hoje, antes de começar a live, eu estava preocupada, eu falei, ok, tá tudo bem, entendeu? Porque eu não tenho que agradar todo mundo, tá certo? E é aquilo que você falou, se você tá fazendo tudo certo, se você não tá desagradando ninguém, então, minha filha, tem alguma coisa de errado com você. E eu paro de me preocupar, na verdade, com aquilo que o outro está pensando, porque não está no meu controle. Mas aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo sobre mim mesma é que vai trazer leveza. E isso faz sentido para mim. Total sentido. Total. Quando você estava falando, eu me lembrei, Ciene, falando, eu fui julgada recentemente. Que pontos de vista, Ciene, você estaria carregando hoje que o julgamento dos outros estaria hoje te afetando, né? Te causando determinadas sensações. É importante fazer essa pergunta para poder entender bem essa questão realmente do que o outro me incomoda. Por que me incomoda o julgamento do outro, né? E se for um julgamento do julgamento? E se, na verdade, aquilo que eu estou julgando como um julgamento for, na verdade, um grande presente, uma grande contribuição? Porque, às vezes, a gente levanta uma barreira enorme porque já alguém falou alguma coisa, mas a gente não gostou. E a gente tem aquela tendência de só querer ouvir coisinha bacaninha, bonitinha, legal, linda, gostosa, maravilhosa. E quando a gente ouve uma coisa que não é tão bacaninha assim, a gente já fecha a cara, já fecha o tempo aí. Belém, Belém, cortou o dedinho, nunca mais. Mas, na verdade, se você começar a prestar atenção, tudo é um grande presente. Até o julgamento, seja ele de quem for. Entende? Tudo é um presente, até o está sendo presente. E você que vai decidir o quanto disso é a sua verdade ou não. Eu tinha na minha cozinha... Na minha cozinha eu tinha um quadro que eu mesma escrevi, né? E eu colocava desse jeito, que Deus, ele usa até o errado para fazer certo. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida tem algo certo, né? Então, o que é que tá certo nisso tudo que eu não tô vendo? Exatamente. O que é que tá certo nesse julgamento que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, que eu não estou me permitindo, né? Porque tudo vem da permissão e para permissão, né? A gente tem que estar em permissão. Eu acho incrível que quando eu fui entrando nesse processo de autoconhecimento e o processo da permissão em si faz com que o que os outros falam sobre mim já não me afete tanto. Eu já pego aquilo ali como um feedback. Olhando para aquilo que aquela pessoa me disse, olho para lá e pergunto. Julgamento da pessoa diante dessa conclusão dessa pessoa sobre mim. E será que o que o outro está falando sobre mim, ele está falando de mim ou ele está falando dele, né? Então... então a gente pegar... É um viver. E as pessoas estão falando de si mesmas, não é isso? Sim, estão falando delas, mas por algum motivo eu levei um tiro, uma bala perdida. Porque se eu estiver me incomodando com o julgamento dela, a bala me atingiu perdida, pegou de raspão, né? Pegou de raspão. E eu preciso olhar para essa ferida do raspão, né? Eu preciso olhar o que é que realmente tem por trás daquele julgamento daquela outra pessoa que está me afetando naquele momento, né? E aí a Catherine tinha até perguntado como é que eu como é que eu sei se eu estou vivendo ou não meus pontos de vista. Nós todo o tempo vivemos os nossos pontos de vista e os pontos de vista de outras pessoas, né? E o processo realmente de perguntar, de conversar consigo, de tentar compreender, de permitir olhar para aquilo que está na escuridão e o olhar dar a luz para aquilo que está escuro, né? Faz com que a gente perceba quando algo é nosso e não é. A Catherine ainda ela não fez o curso de barras, né? Ela é minha amiga, né? Xodó.
E aí a gente conversa muito. E no Axis tem aquela pergunta, né? A quem pertence isso? Então, sempre que você se vê na dúvida, até mesmo no medo, né? Porque você já sabe que o medo é um sentimento para te limitar de uma escolha, mas mesmo que você não esteja escolhendo, você já escolheu, porque não escolher não escolher já é uma escolha. Então, quando você já vive isso, você tem que começar a perceber, eu tô com medo disso, ok, isso me pertence, né? E se me pertence, o que é que eu posso fazer com isso? E aí a terceira possibilidade é como é que eu posso fazer o medo evoluir, ser evolução, ser mais um presente, ou como é que eu posso reconhecer o presente que está escondido dentro do medo que eu tenho. Que a Ingrid chegou a mencionar, tudo é um presente, pois espera aí, cadê o meu presente? Eu quero o meu presente, medo! Vanessa, eu sempre comprei essa coisa da evolução. Comprava mesmo, porque eu adorava essa coisa de estar evoluindo. E eu ouvi um dia desse uma explicação que para mim, cara, foi assim, uau. Ela falou para mim que o próprio conceito de evolução, na verdade, é uma outra mentira. É uma outra grande mentira. Por quê? Porque quando você... essa conversa de evolução, na verdade, é para te manter sempre nessa roda de samsara. E voltar, e voltar, e voltar, e voltar. Isso foi uma coisa já inventada que está no inconsciente coletivo há muito tempo, sabe? Olha só, você que é de Axis vai entender. Um ser infinito evolui? Ou um ser infinito acessa as potencialidades? Exatamente, entende? Então, hoje eu não falo mais evoluir, eu falo ser expansiva, sabe? Ser expansiva. Porque, igual eu falei para você, todas esses novos pontos de vista que eu escolhi é porque faz sentido para mim, entendeu? Sim. Em nenhum momento eu vou querer botar o meu ponto de vista, aquilo que é verdade para mim, na cabeça do outro. Compra quem quiser, quem escolher, entende? Mas para mim soa muito leve, porque eu realmente acredito nisso. Um ser infinito, ele não tem que evoluir mais nada, porque isso é uma roda de samsara para você ficar nesse igual um ratinho, sabe? Um ser infinito, ele só requer acessar todo o potencial que ele já tem agora, nesse momento, entende? Inclusive para superar o medo, a dúvida, a culpa, a vergonha, a raiva, a fúria, toda essa caca toda aí que só serve para bloquear a nossa vida e para a gente não ser quem realmente nós nascemos para ser. Vamos nos permitir, concordo completamente. A Márcia tinha perguntado aqui, né? Ela colocou, será que tudo pertence ao outro, nada é seu? E aí eu queria falar sobre isso, porque assim, a Márcia fez o Axis, então ela sabe dessa questão. No Axis o Gary coloca que 97% do que a gente pensa não é nosso. A gente comprou em algum momento da nossa vida. Os nossos pais, né? Os nossos avós. E aí vai contando uma história, uma geração toda, porque se a gente for começar a olhar para tudo que a gente está vivendo, né, o que a gente está sentindo, o que a gente está se permitindo, você vai descobrir um ponto de vista que, na realidade, aquele ponto de vista ele não é seu, você não criou sozinho, você comprou de alguém. E isso a neurociência também coloca. Se a gente quiser colocar a ciência no meio, a gente fala sobre a neurociência, que a neurociência já coloca o quê? 95% dos seus pensamentos são do seu inconsciente. E como é que vem o nosso inconsciente? Como é que criam as nossas crenças limitantes ou pontos de vista, como a gente falaria no Axis? Vem do nosso ambiente, né? De onde nós estamos inseridos. Então, esse ambiente, a gente pega esse ambiente para nós e assim é que a gente visualiza o que é nosso, o que nós criamos, o que outras pessoas criaram. E aí eu acho bem interessante, quando a gente entra nesse processo de caminhar com autoconhecimento, visualizar e perceber uma crítica já se torna mais confortável e mais perceptível, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, você, ai meu Deus, que ponto de vista, que interessante ponto de vista que eu tenho, né? Que eu tenho esse ponto de vista. Às vezes eu tô conversando alguma coisa assim, tipo, com alguém, nada a ver, aí fala alguma coisa, eu, gente, que ponto de vista interessante. Eu já começo, porque a gente já tá muito na permissão. Quando você abre o portal da permissão, você escancarou a tua ferida
E aí, como até a Paula fala, né, que eu nem lembro quem é o autor realmente dessa filosofia de vida, que a ferida é o buraco onde a luz entra, né? É o espaço, é a porta de entrada da luz. Então, e quanto maior for o buraco, quanto maior for a escuridão, maior é a luz. Ai, maior a luz que entra. Então, assim, quanto maior a dor que qualquer um de vocês estiverem sentindo nesse momento, percebam e coloquem para que essa dor, né, ela seja realmente a porta que vai receber a luz que está chegando e você ainda não está se permitindo viver, né? A Kathleen botou aqui que hoje ela foi chamada de doida e ela começou a rir, porque ela estava falando sobre Graboy. Ô, Kathleen, que delícia que você é doida. Eu também sou doida, sou esquisita, entendeu? Sou lunática. Como pode melhorar? Antigamente eu poderia me ofender, entendeu? Que eu já fui até a ovelha negra da família, mas hoje, ó, que coisa linda, eu me amo. Gente, eu nunca me ofendi com isso, tu acredita, Ingrid? Acho que é porque eu sou libriana e meu outro lado é lá em Áries, e Áries é meio doida. Meio doida assim, né, no contexto, porque o meu conceito de doida sempre foi uma coisa muito legal. Né? Foi uma coisa... Porque eu tenho um irmão 7 anos mais velho do que eu. E a frase do meu irmão na adolescência dele, que eu era pequena, eu era pirralha, eu não tinha nem feito eu não estava nem na minha formação consciente completa. E meu irmão, ele saía para os quatro ventos dizendo, né? Foram considerados loucos aqueles que estavam dançando, por aqueles que não podiam escutar a música de Nietzsche, né? E aí eu pegava aquilo pra mim e eu dizia, gente, doido é uma coisa legal, né? Os doidos vão revolucionar o mundo. Mas é isso, Vanessa, é isso. Isso só é um problema para você quando você não reconhece isso. Quando você reconhece aquilo, sabe? Você fala, ok, tudo bem ser doida, tudo bem ser alienada, porque não é um ponto de vista também? Ontem Total. No nosso workshop, ela falou que uma determinada pessoa chama ela de nossa, como você é debochada. Mas ela falou que não ficou ofendida. E assim, qual é o significado de debochado para ela? Porque para mim tem um significado diferente. E tudo é o significado que a gente dá. O problema é quando você compra isso como uma verdade sua. Ah, eu sou doida. Então, aí você se contrai, você se fecha. Ah, eu sou debochada, então não vou mais rir, não vou mais falar, não vou mais ser espontânea, não vou ser mais divertida. Não é? A Paula, esse ano no Rio, ela mencionou muito a questão da ambição, sabe, Ingrid? Ela falou muito, né, sobre essa questão. E realmente a gente está vivendo num momento de que as pessoas estão tendo falta de ambição. Mas a ambição no sentido de quê? No sentido positivo, porque a ambição que nos venderam, o ponto de vista que nos venderam, que nós compramos, porque eu acredito que todo mundo aqui, eu não assisto mais televisão, mas eu assisti durante muito tempo. Então, os ambiciosos eram o quê? Os vilões da novela, né? Então, aqueles vilões da novela, eles eram ambiciosos. A mocinha tinha que ser humilde, coitada, né? Ser vilão é ruim. Ser vilão é ruim. Gente, a gente tem que ser ambicioso, né? Ambicioso no bom sentido, até porque os ambiciosos podem fazer coisas melhores para outras pessoas. Porque se a gente não estiver vivendo bem, se a gente não estiver nos conectando com o nosso potencial, como você colocou, porque todos nós temos um potencial. E quando eu falo de potencial no Axis, eu coloco sempre a parábola dos talentos, sabe, na Bíblia. Eu sempre dou essa puxada, porque Deus, ele deu um talento para cada um de nós aqui, né? Cada um de nós tem um talento. E se você estiver usando o seu talento neste momento, ele vai multiplicar, ele vai florescer. Mas aquele que não valoriza o pouco que tem, lhe será tirado, né? Então usem o que vocês têm, usem o talento de vocês. É por usar o meu talento e ter reconhecido o meu talento, ter conversado com Deus e ter falado e tal, e ele dizendo, vai lá, use, que eu tô fazendo as lives, né? Porque eu tive que me colocar em movimento de comunicação, porque a comunicação é algo muito forte para minha vida. E eu tenho isso, e eu tô muito feliz quando eu tô aqui no momento conversando, quando eu tô papeando para falar sobre a expansão. Gente, é um conteúdo maravilhoso. Eu passo de 3 a 4 horas conversando com a Kathleen por telefone, e aí a gente conversando sobre Jesus, sobre expansão, só sobre coisa linda. Aí ela diz, amiga, pelo amor de Deus, um dia eu fui pra academia, ao invés de malhar, eu passei 4 horas
conversando com a Catherine, andando na frente da academia. Ela disse, amiga, pelo amor de Deus, já tem 4 horas que a gente está conversando. Aí eu disse a ela desse jeito, peraí, pois é a melhor hora da gente manifestar alguma coisa muito boa, porque a gente só falou coisa boa aqui. Então eu tô numa bola de energia de luz. Detalhe, você foi para academia, você só não disse que ia entrar. Mas eu entrei, e foi engraçado que o instrutor disse assim, eu vi você lá, viu 4 horas conversando ali na frente, o que era aquela ligação? E era só ligação de luz, porque a gente não liga para conversar, Ingrid, para falar mal de fulano, de ciclano. A gente só fala sobre expansão. Quando a gente pega o telefone para falar uma com a outra, a gente conversa muito sobre expansão. Então a gente faz uma energia de luz maravilhosa. E eu sei que ali, quando eu quiser realizar alguma coisa, eu vou falar com a Cat. Porque é como nas formações, né? Toda formação, quando eu tenho formação, os meus primeiros alunos, eles já conseguiram sentir isso. A gente passa muito tempo sem nos colocar nessa posição de julgamento, né? Retirando, né? Destruindo e descriando esse julgamento, nos colocando na permissão, colocando o seu canal, colocando viver a luz. As coisas acontecem com total facilidade. No dia de formação, teve um dia que a gente teve que sair para almoçar, numa formação que eu tinha feito no Crato, que, teve almoço gratuito, tá entendendo? A gente recebeu carne a mais no almoço. Então, assim, eram muitas coisas acontecendo. Como pode melhorar? Como pode melhorar? E quanto mais a gente dizia como pode melhorar, melhor ficava. Mas olha, também tem um detalhe, Vanessa. Quando você está consciente, você percebe isso como um presente. Agora, se você não tiver consciente, você vai receber isso tudo. Sabe o que você vai fazer? Ai, que saco, olha só, que não vai reclamar, sabe? Vai falar. Então, também tem essa questão de você estar consciente para aquele momento. Uau! Não estava, né? Superou, né? Então você vê e aceita e recebe aquilo como um presente. E o próprio criador de Axis, ele fala, o grande problema da humanidade não é o problema que as pessoas acham que tem. Nosso grande problema, eu vou me incluir também, porque eu também faço parte, eu sou humanoide, mas faço parte da humanidade, é que nós não sabemos receber. Nós não sabemos receber, sabe? E quando você se coloca em permissão para receber julgamento, receber crítica, sim, receber elogio, receber o medo, sabe? Não se limitar por isso, mas receber. E aí tem até aquela metáforazinha, né? Seja o marshmallow, ou então seja a peneirinha da consciência. Passa por você como uma brisa suave, gostosa e vai embora. Ponto, passou. Você não precisa se comprar, de se alinhar com nada. E agora? Manda outro universo, manda outro. Quero mais disso! Eu quero mais disso com mais permissão para o presente, né? Ingrid, a gente tinha dado uma conversadinha antes, e aí eu tinha falado para você, né, que a gente sempre se coloca como canal a todo momento. Teve uma das primeiras lives que eu disse para as pessoas, estão aqui as pessoas que precisam receber isso que a gente está conversando. Vão assistir nas 24 horas as pessoas que precisam ouvir isso, que estão em permissão para isso. E aí eu tinha falado dessa questão do amor, porque não só por ser libriana, mas eu vivo em função do amor. Para mim, se não tiver amor, se não tiver a paixão, eu não consigo executar, né? Para mim é impossível executar, porque eu gosto da leveza, eu gosto da facilidade, com leveza, mas também com divertimento. E aí você falou assim, nossa, Vanessa, eu puxei aqui e veio uma mensagem. Você quer ler essa mensagem para aproveitar esses últimos minutinhos aqui que a gente está tendo? Quero. Dá esse presente aqui. Dá para dar esse presente. Eu nem sei, mas vai tacando aí, valeu. Eu não vou te dizer quanto tempo falta, não, para você não entrar na sintonia. Vocês que estão aqui, por favor, respirem fundo e se conectem profundamente com isso que eu vou ler, tá? Porque é lindo. Dê a permissão. Bem no centro do meu ser, existe uma fonte infinita de amor. Eu agora permito que esse amor flua para a superfície. Ele enche o meu coração, o meu corpo, a minha mente, a minha consciência, todo o meu ser. E irradia de mim em todas as direções, voltando para mim multiplicado. Quanto mais amor eu uso e dou, mais tenho para dar, porque a fonte é inesgotável. O exercício do amor me faz sentir bem.
o que é uma expressão da minha alegria interior, e eu me amo. Portanto, cuido amorosamente do meu corpo. Carinhosamente, eu o alimento com comidas e bebidas saudáveis. Carinhosamente, eu o arrumo e visto. E o meu corpo, carinhosamente, me responde com vibrante saúde e energia. Eu me amo. Portanto, dou a mim mesma um lar confortável, que atende a todas as minhas necessidades e onde moro com prazer. Encho os cômodos com a vibração do amor e assim todos que nele entram, eu inclusive, sentem esse amor e são nutridos por ele. Eu me amo, portanto, tenho uma atividade profissional que executo com verdadeiro amor, em que uso os meus talentos e habilidades criativas e entro em contato com as pessoas que eu amo e que também me amam, obtendo uma renda mais do que satisfatória. Eu me amo. Portanto, comporto-me amorosamente e com amor penso nos outros, porque sei que aquilo que dou volta para mim multiplicado. Atraio para o meu mundo apenas pessoas amorosas, pois elas são um reflexo de mim. Eu me amo, portanto, vivo totalmente no presente, gozando cada minuto e sabendo que o meu futuro é alegre, brilhante e seguro, pois sou uma filha amada do universo, que amorosamente cuida de mim agora e para sempre, e assim é. Amém, arro. Essa é a mensagem do livro da Louise Hay, tá? Lindo, Tratamento lindo. de amor, lindo, lindo, lindo. Eu quero Aquilo que agradecer eu dou, volta para mim multiplicado. volta. Eu quero agradecer a presença de cada pessoa que esteve aqui, que compartilhou, que viu, que não viu, que ainda vai ver. Quero agradecer você, Vanessa, a oportunidade, Eu que tá? agradeço. Gratidão profunda, profunda, profunda. Eu fico me borrando de medo, mas depois o medo passa. Porque você Na se verdade, dá. a mensagem que eu quero deixar no final é que não é o medo que define você, é o que você faz do medo. A maior epidemia que existe é o medo. A maior epidemia que existe é o autojulgamento. Desista de buscar o errado de você e aceite o presente que você é agora. Que lindo, que lindo. Ingrid, eu tô me arrepiando toda. Por isso que eu amo o Axis, eu amo conversar com as pessoas que estão nessa expansão, porque eu amo me arrepiar, eu amo sentir essa energia. E aí eu só tenho gratidão, realmente, uma imensa gratidão por toda essa permissão, por você estar aqui, né, com a gente, por você ter aceitado o convite, por você ter permitido vir trazer esse conteúdo maravilhoso e essa sua visão, seu ponto de vista lindo. E a gente tem interagido aqui nesse momento, porque eu sinto que foi muita expansão em todos os lados. E eu também vou assistir novamente. Essa live não tem como gravar, mas eu vou fazer um gravador de tela para fazer o IGTV, vou mandar para você também, porque foi uma live muito linda mesmo, foi muito linda. Por isso que é confortável a gente estar dentro da nossa casa, né? Falar com a nossa luz. E aí, eu nem sei quanto tempo tem, mas eu sabia que ia dar tempo você falar a mensagem, porque nós somos do Axis, então a gente destrói e descria tudo que não dá certo. E aí eu nem me preocupei, por isso que eu não disse quanto tempo tinha para você. E essa questão da potencialidade foi muito importante, você estar aqui agora, né? Ultrapassando as barreiras do seu medo para utilizar do seu potencial. É maravilhoso e eu só tenho a agradecer. E eu queria falar para todo mundo que está aqui, né, quem vai assistir depois e quem ainda ficou na live, que em 2018 eu fui para um evento, né, não sei nem se você estava nesse evento, que era lá o da Paula, né, e a Paula fez o convite para escolher 3 palavras. E aí, quando ela fez esse convite das palavras, tinha uma palavra que gritava dentro de mim, poder, poder. Eu fiquei com tanta vergonha de colocar aquela palavra, mas ela gritava tanto que eu acabei botando ela em inglês. Para não assumir que eu estava botando aquela palavra. Porque eu tinha uma visão do que era poder muito distorcida naquele momento, depois de tudo que eu estava vivendo. Tem 27 segundos. Então,
Nesse ano, mesmo assim, eu coloquei a palavra poder. E eu fui me conectando o ano de 2019 inteiro com o meu poder. E eu agradeço, porque estar aqui agora com o teu poder, Ingrid, é só uma gratidão para mim. Gente, muita luz, eu amo me arrepiar, tô me arrepiando toda. Aproveita para me seguir, quem não me segue ainda, tá bom? Ingrid, o _ Scardo, a gratidão profunda.